No vídeo de hoje vou te apresentar 5 opções de peixes que não comem corais. Fala galera, tranquilidade? Bom, sou o Giovanni e você está no canal Aquamundi. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Já deixo aqui o meu humilde convite para você deixar aqui o seu like e se inscrever-se no nosso canal. Ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Estamos retomando aí a nossa série de vídeos e para você aí não perder nenhuma delas, garanta já a sua inscrição aqui no nosso canal. Antes de começar aqui a nossa lista, eu quero dizer para vocês que acho muito importante você ter no seu aquário um sistema de proteção anti-pulo de peixes. No caso, uma tela. Isso vai fazer você economizar muito. Pode parecer caro investir numa boa tela para dar uma estética bonita para o seu aquário, mas eu garanto para você que é muito mais barato do que você perder aí os seus queridos peixes, né? E não estamos só falando de valor monetário, mas também como valor sentimental, não é mesmo? Então eu acho muito importante você ter no seu aquário aí uma tela de proteção. É um peixe da família dos wrasses, que é muito ativo por sinal no aquário. Ele é famoso aí, né, por viver preso nos peixes ali, dando uma limpeza. Mas tem uma coisa que falam por aí que não é verdade, é do fato dele comer parasitas. Mais um peixe aí que propagam fake news, vendem como um peixe comedor de ictio, comedor de doença, mas nada do tipo. Quando ele estiver grudado no peixe, fazendo a famosa limpeza, pode ter certeza que ele não vai estar comendo nenhum parasita, e sim ali alguns restos de peles mortas que o peixe pode ter. Esse hábito é comum desse peixe, mas não caia na ilusão de que eu tô com problema aqui de ictio no meu aquário, vou colocar um peixe desse para poder resolver o problema. Ele realmente é muito lindo, é um peixe de recife de corais, e eu recomendo aí para você que quer criar no seu aquário um aquário de no mínimo 180 litros para essa espécie, até porque ele é muito ativo, tá? E quando eu falo de litragem, calma lá, porque hoje em dia tá bem difícil, né? Falar tantos litros, mas um aquário dá pelo menos aí, um aquário de 1 metro de vitrine, 80 centímetros, 90, não menos do que isso. E de largura respeitando, né, aí um mínimo de pelo menos 40, 35 centímetros. A altura não é muito importante, é mais o comprimento e a largura do aquário mesmo. É que hoje em dia tá muito comum o pessoal confundir litragem com tamanho de aquário, com espaço, não é mesmo? Que nem já aconteceu, o cara mandou pra mim tem um aquário de 200 litros, aí quando chega lá é um aquário de 60 por 60 por 60. Então tem que ficar bem ligado nisso, em questão de espaço, mais espaço do que litragem, entendeu? Mas é isso, é um peixe excelente, já criei, criaria de novo e por isso que ele está no nosso 5º lugar aqui e recomendo para vocês. É um peixe muito ativo, muito lindo, fácil alimentação, é uma das poucas antias que comem ração com facilidade e um aquário mínimo que eu recomendo para você ter ela é pelo menos 200 litros, pois é um peixe muito ativo. Ela gosta principalmente de correnteza, um alto fluxo de circulação. Bem provavelmente quando você ter esse peixe no seu aquário, ou quem já teve, já deve ter reparado que ela fica na frente da bomba de circulação. Ela sim pode ser criada com outras antias da mesma espécie, porém tem que seguir algumas regras. Caso você queira ter mais de um exemplar no seu aquário, tenha números ímpares, no caso 3 fêmeas, ou se você for querer ter um macho também, então seria 2 fêmeas para um macho. E se no futuro você for introduzir mais antias, siga sempre esse parâmetro de números ímpares. Eu recomendo você já introduzir esse peixe caso você for ter mais de um no seu aquário, todos de uma vez, seja 3 fêmeas ou 2 fêmeas para um macho, para não ter problema. É um peixe herbívoro, então é importante você oferecer para ela vários tipos de alimento com base vegetal, isso é muito importante, assim como alga nori, rações à base de espirulina. Isso vai ajudar muito no organismo dela para que ela se desenvolva com saúde. É um dos tanques que mais costumam iniciar no aquarismo, até pelo seu custo, não é mesmo? O Scopas pertence à família dos tangues e por isso é um peixe herbívoro, então ofereça a ele uma ração também à base de vegetais, assim como algas nori, rações à base de espirulina, vai ajudar bastante no organismo do animal e também ele ter aí uma vida longa no seu aquário. Quem já criou ou cria sabe que ele passa bastante pelo aquário, procurando sempre algo ali para comer, uma alguinha, um resto de alimento. Um peixe bastante interessante que eu também já criei e por isso que ele ficou no nosso 3º lugar.
E aí, tá gostando da nossa lista? Bom, antes de a gente ir pro próximo peixe, eu quero dizer para você que nós da Aquamundi também comercializamos animais. E todos esses peixes que a gente está mencionando aqui, você pode encontrar lá no nosso catálogo no WhatsApp. Vou deixar aqui o link na descrição para você poder me chamar lá e conferir o nosso catálogo de peixes e produtos que está bem completo. Vamos lá para o próximo peixe. É um peixe bastante indicado para nanos e que sim costuma saltar dos aquários. Então lembre lá no começo que eu falei para vocês que é muito importante você ter uma tela no seu aquário. Esse peixe aí com certeza é um dos que vai exigir você ter aí a tela de proteção no seu aquário. Tirando isso, ele se alimenta muito bem de rações flocadas ou granuladas. Uma alimentação à base de ovos de peixe e rações à base de espirulina vai cair bem para esse peixe, para ele poder ter uma vida longa no seu aquário. É um peixe que pode ficar na fase adulta com seus 7 centímetros, então por isso que ele é bem legal para você ter em um aquário nano, porque até num aquário de 60 litros você consiga ter um Firefish, até para você poder visualizar ele melhor e ver aí suas lindas cores, não é mesmo? E no nosso primeiro lugar ficou com o Blenheim Bicolor, também um peixe lindo que a gente recomenda aqui para você criar com corais. É um peixe muito neutro que você vai ver ele nadando bastante aí entre as rochas, no substrato, sempre caçando algo ali. É um peixe que aceita bastante rações, tanto quanto flocadas quanto granuladas, e sim, também não foge aí também de você ofertar ele uma alimentação natural. Pode ser ovos de peixes, pode ser Mrs. Mini ou artemia enriquecida, é muito bem-vindo na dieta desse peixe. Ele pode chegar na sua fase adulta com seus 10 centímetros e é mais um peixe aí que eu recomendo para se criar também em nanos. E assim encerro aqui o nosso top 5 peixes compatíveis com corais. E aí, você já criou ou cria algum desses peixes? Deixa aqui para mim nos comentários. Convido também a deixar o seu like caso não deu tempo de você fazer isso durante o vídeo. Verifique sua inscrição no nosso canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. E é isso, meu amigo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou Giovanni Fontinelli. Valeu, falou e fui!